Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jean Lucas. No último vídeo nós falamos sobre a estratégia PROS, como nós podemos nos tornar pessoas sobrenaturais usando essa estratégia. Nós falamos sobre o pessimismo, o lado bom do pessimismo, né? E o lado ruim. Nós falamos que o pessimismo é ruim quando a gente só enxerga coisas ruins, né, na vida. O pessimista tem a desvantagem de sempre estar olhando o lado negativo das coisas. E isso é muito ruim. Só que tem algo no pessimismo que é muito interessante, que é essa habilidade da gente se perguntar: e se eu não mudar a minha postura a partir de hoje, o que de pior pode me acontecer? E se a minha estratégia aqui der errado, o que eu vou fazer? Qual é o plano B, ou C, ou D? O que eu vou fazer caso aconteça algo de ruim aqui com aquilo que eu estou tentando fazer? Então essa habilidade a gente lida com o pessimismo, né? Então um pessimismo filosófico. Depois nós falamos do realismo, a importância da gente ter informação, dados para a gente tomar decisões assertivas, acertadas. Falamos do otimismo, que é fundamental, né? Que dá energia, que dá gás, que faz a gente ir para cima com força. Mas falamos também que o otimismo ele tem um ponto que pode ser um ponto negativo, que é quando a gente se sente tão bem, que a gente desiste. Nós contamos aquele caso das mulheres que faziam um exercício, né? Dois grupos de mulheres, um que ficou ouvindo só coisas boas e o outro que não ouviu nada. O grupo que ouviu coisas boas desistiu no meio do caminho. Por quê? Porque no final das contas aquelas mulheres não queriam simplesmente emagrecer, elas queriam se sentir bem. Ouvindo coisas boas, elas se sentiram bem e aí não precisavam mais emagrecer, você está entendendo? Então aquele sentimento, aquele gosto que o otimismo dá da gente se sentir bem foi ruim para elas, porque fez elas pararem. Então tem esse lado ruim do otimismo, mas o otimismo é fundamental porque ele dá energia, ele dá gás, ele aumenta o combustível, né, da alegria em nós. Então é fundamental para a gente poder enfrentar os desafios do dia a dia. Depois nós falamos sobre se tornar pessoas sobrenaturais. É fundamental quando a gente olha para a Bíblia, a fé que rompe, a fé que vence. Se tornar sobrenatural é esperar coisas maiores do que a nossa capacidade e habilidade natural. Então se tornar sobrenatural não é você simplesmente fazer coisas, proezas, né, fora do comum, mas é simplesmente você esperar que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida se você confiar nele. Então nós falamos esse passo a passo e hoje nós queremos falar um outro lado da estratégia PROS, que é muito interessante, também vai te ajudar. Se por um lado a estratégia PROS fala sobre questões mentais aqui, como a gente ajustar a nossa mente, a nossa vida emocional, do outro lado a gente tem um lado mais prático, um lado mais de ação. O que nós vamos fazer na prática? Então nós vamos falar de cada letra representa alguma coisa. Então o P, a gente falou PROS, né? P de pessimismo, R de realismo, O de otimismo e depois o S de sobrenatural. Do outro lado aqui a gente tem o P de perguntas, as perguntas certas. Depois a gente tem o R de resultado, depois o O de opções e obstáculos e o S de sensacional. O que eu vou fazer de sensacional que vai impactar as pessoas? Então vamos lá. O P de perguntas. A habilidade de fazer perguntas é extraordinária, né? Quem sabe fazer boas perguntas sempre vai estar à frente. A gente sabe que quem faz perguntas é que está liderando a conversa, não aquele que está respondendo. Quem faz perguntas é que está liderando o papo, né? Sempre é assim. Então aprenda a fazer boas perguntas. E existem 7 grandes perguntas existenciais e filosóficas que mudam a forma como a gente se vê e como a gente enxerga a vida. A primeira delas é uma pergunta de origem, de onde eu vim. Então você entender de onde você veio. Na estratégia PROS nós entendemos que nós viemos de Deus, do Deus grandioso, do Deus todo-poderoso, e que Deus usou pessoas. Que a gente não veio dos nossos pais, a gente veio através deles. Isso aqui é fundamental você entender, tá certo? Então assim, você veio de Deus através dos seus pais.
Depois a outra pergunta é uma pergunta de propósito. Para que eu estou aqui? Para que é que eu fui feito? Eu fui feito para alguma coisa. Se eu vim de Deus, se Deus sonhou comigo, se Ele me projetou, eu fui feito para alguma coisa. Tá certo? Então a gente está passando aqui rapidamente para você entender. A outra pergunta é a pergunta de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou o filho do José? Eu sou o Jean? Não, eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou a imagem do Deus grandioso e todo-poderoso. Eu creio nisso. Quando a gente crê, a gente muda a nossa identidade. A base da nossa identidade está na Bíblia. A identidade fala de onde a gente veio, o nosso RG tem lá informações como o nosso nome, a data de nascimento, a nossa paternidade, o lugar onde a gente nasceu, tem lá o nosso dedo, a nossa foto. Então é o resumo de quem nós somos. Então na nossa identidade aqui na Estratégia PROS, a gente tira da Bíblia vários aspectos que transformam a nossa vida. Então um deles é que nós somos a imagem do Deus Todo-Poderoso, mas não só isso, nós somos herdeiros de coisas extraordinárias, somos abençoados, favorecidos, amados, eleitos e várias coisas que realmente mudam a forma como a gente se vê. Outra coisa, então nós falamos, origem, propósito, identidade, e aí a gente entra num outro também que é muito interessante, que é do nosso potencial, até onde eu posso chegar. Então assim, quando a gente entende o nosso potencial, até onde nós podemos chegar, tudo muda. Se pessoas comuns chegaram a lugares grandiosos, eu também posso chegar. Eu fui criado da mesma forma que aquela pessoa, tenho a mesma capacidade e a gente crê que Deus pode nos levar a lugares grandiosos pela sua bondade, pela sua poderosa mão. Então, uma pergunta de potencial, até onde eu posso ir? Depois, a outra pergunta é uma pergunta de qual o meu porquê? Qual o meu motivo? O que me motiva? É uma pergunta de energia. Sabe quando um filho, uma pessoa tem um problema com o filho, ele faz de tudo para resolver. Se o filho está doente, ele vai pedir ele liga para todo mundo, ele pede ajuda, não tem vergonha de ir para as redes sociais e pedir socorro. Ele faz o que tiver a seu alcance. Por quê? Porque é um filho. O porquê dele tá fazendo aquilo é um porquê grande, está entendendo? Então o seu porquê é que te dá energia, que te dá direção, é que te dá velocidade, determina a tua velocidade. Muita gente sofreu, por exemplo, na vida de tal forma que ele ficou tão impactado que ele disse assim, chega de sofrer. Então o sofrimento, aquela vida de sofrimento gerou nele um desejo de mudança. Então é o porquê dele. E eu não sei qual é o seu porquê. Às vezes o seu porquê está atrelado à raiva, à ira, a vários sentimentos ruins. Na estratégia PROS nós tratamos isso. Nosso porquê é um porquê muito melhor. Nosso porquê, nós queremos prosperar porque nós entendemos que Deus criou o mundo todo, criou todas as coisas para nós, criou ouro, prata, bens, criou frutas, como uva, laranja, banana, tanta coisa, centenas e até milhares de espécies de peixes, aves e tanta coisa para a gente desfrutar e ele deixou para a gente. Então quando a gente entende, muda o porquê, tudo muda. Qual é o seu porquê? A outra coisa é uma pergunta de merecimento. O que eu posso desfrutar nessa vida? O que eu tenho o direito de desfrutar? Quando eu entendo quais são os meus direitos como servo de Deus, e não só como servo, mas também como ser humano, você se dá o direito de desfrutar. Tem gente que não se dá o direito de descansar, não se dá o direito de desfrutar de coisas boas na vida. Então você precisa entender isso, que é uma pergunta de merecimento. Você precisa se dar o direito de desfrutar das coisas. E qual é o que você tem se dado o direito, Essa pergunta de merecimento, o quanto você se acha merecedor do que você tem, sabe?
Isso aqui é fundamental. A gente sabe que, por exemplo, a Bíblia fala muito sobre graça de Deus. E eu entendo que a graça é extraordinária. Mas se eu tiver na minha cabeça que aquilo não é para mim, eu não vou desfrutar. Você está entendendo? Eu não mereço, foi Deus que me deu, Ele foi bom comigo, foi Ele que foi maravilhoso, eu não mereço, a Bíblia deixa claro que a gente não merecia, mas foi Ele que é maravilhoso, bom, fiel, porque a gente estava debaixo do pecado, a gente estava corrompido e o nosso destino é no inferno, mas Deus foi bom conosco, nos trouxe a sua graça, a sua luz e nos favoreceu, nos abençoando. Então aí você precisa se dar o direito de desfrutar do que Ele está te dando. Se um rei, alguém vem até você, te chama para comer e você fica com vergonha de comer, é uma desonra, né? Muitas vezes, não vou comer não. Por quê? Porque eu tenho vergonha, eu não mereço estar aqui. Né? É uma desonra, você está desonrando a pessoa que te convidou. Então você precisa entender o merecimento, tá certo? E a outra coisa é uma pergunta de destino. Destino é para onde você está indo. Nos negócios, por exemplo, todas as empresas procuram estabelecer um destino, né? Para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. Na vida como um todo, a gente precisa saber para onde nós estamos indo. No fim das contas, todo mundo vai morrer, mas no fim das contas também, a gente sabe que nós estamos indo para os céus, né? O nosso destino final é os céus, mas aqui na Terra eu preciso ter objetivo, eu preciso ter metas, né? Saber para onde eu estou indo, o meu destino. Meu destino é, por exemplo, tocar pessoas, abençoar pessoas, ensinar pessoas. Seu destino, de repente, é ajudar pessoas. De repente com um curso ou alguma coisa, você precisa descobrir o seu destino. Para onde é que você está indo? Para onde é que você, Deus te criou para que você siga um trilho e um caminho enquanto você estiver aqui na Terra. Tá certo? Então é a pergunta as perguntas movem, né? Então essa pergunta é uma pergunta de destino. Nós falamos de 7 perguntas. Pergunta de origem, pergunta de propósito, pergunta de identidade, pergunta de merecimento, pergunta de motivo ou de porquê. E nós falamos também da pergunta de destino. Tá certo? São 7 grandes perguntas. Isso aqui é muito importante. Grava isso, anota isso. Depois nós falamos na estratégia PROS, a gente tem o R de resultado. Você precisa definir o resultado que você quer alcançar a cada dia ou periodicamente, né? Você precisa definir os resultados e o que esses resultados vão mudar. Às vezes tem gente que quer ficar rico ou que quer conquistar algumas coisas, que aquilo ali vai ser a destruição dele. Não é porque o dinheiro é mau, mas por conta da forma ou do que ele quer fazer. Tem pessoas que querem, mulheres, por exemplo, que eu quero a independência financeira para eu largar desse homem, por exemplo. Ou eu quero isso por um motivo ruim, né? Então tem que avaliar muito bem qual o resultado que você espera de cada uma dessas coisas que você quer alcançar. Depois o O de opções e obstáculos. A gente precisa ter essa habilidade de prever os obstáculos. Quais são os obstáculos que eu tenho para alcançar isso tudo? Quais são os obstáculos e quais são as opções que eu conto para eu vencer esses obstáculos? Então, primeiro, eu prevejo os obstáculos que eu vou enfrentar. Eu preciso entender para onde eu estou indo, preciso entender todas aquelas questões das perguntas, eu preciso esperar os resultados e saber o que aquilo vai mudar na minha vida, mas eu preciso também ter essa capacidade de ver, sabe? De ver os obstáculos e saber quais as opções que eu tenho para vencer esses obstáculos. E por último, o que eu vou fazer de sensacional que vai me destacar? Sabe que as pessoas que se destacam são pessoas que fazem algo sensacional. Na estratégia PROS, exatamente isso. O que eu vou fazer fora da curva, além da média? O que eu vou fazer na prática que vai me fazer destacar da multidão? Então, quando você faz essas perguntas e quando você responde bem respondido a essas perguntas da estratégia PROS, isso aqui num conjunto todo é uma metodologia muito interessante para te ajudar a ter uma vida
de mais qualidade, um pouco mais robusta, fortalecida em Deus e também assertiva. Então esse é o vídeo que eu queria deixar com você. Se você gostou, se fez sentido para você, deixa o seu like, deixa o seu gostei, compartilha com alguém, tá certo? E deixa o seu comentário aí também, gostaria muito de ouvir se fez sentido para você. Então quando a gente usa essa estratégia, a gente sabe que facilita muito a vida da gente, tá certo? Então assim, Deus te abençoe e depois a gente vai criar outros vídeos explicando cada um desses pontos especificamente, como é que funciona dentro da estratégia PROS e como que você pode usar isso tudo para viver uma vida ainda mais abençoada. Deus abençoe, fica com Deus, forte abraço, tchau, tchau.